e muitos especialistas. Patriota Júnior, bom dia para você, meu filho. Quais são as orientações, né, então, para o uso da tecnologia na infância? Parece que os meninos já nascem com os dedinhos assim, né, nas telas. E como a gente... É verdade. Como a gente dosar isso? Eu tenho certeza que essa conversa vai terminar em equilíbrio, mas como a gente proceder, né? Porque a gente tira o da gente, mas aí vai ali na esquina, tem acesso ao do outro, enfim. Como é que a gente fica nessa história? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. E hoje, né, a criança está tendo o acesso cada vez mais rápido, né, a dispositivos eletrônicos, tablets, smartphones. Mas será que isso, de fato, pode trazer riscos, ocasionar o desenvolvimento de alguns distúrbios? Isso nós vamos saber agora com o Dr. Paulo Gustavo, aqui, que é pediatra. Bom dia, doutor. Explicando para a gente, né, o que é o danado do tecnoestresse. Bom dia, Renata. Veja, o tecnoestresse é uma palavra relativamente nova que significa as alterações emocionais ou psicológicas provocadas pelo excesso de tecnologia, que não é uma coisa necessariamente só das crianças, mas dos adultos também. Então, o excesso de tecnologia, seja eles de dispositivos eletrônicos, os tablets, os celulares, o excesso da comunicação que a gente tem hoje, então isso causa ansiedade, isso às vezes causa isolamento social, causa dificuldades para dormir, causa alguns distúrbios de comportamento, e todas essas alterações a gente chama de tecnoestresse, ou seja, o estresse provocado pelo excesso de tecnologia. Existe uma recomendação, a partir de qual idade a criança pode ter acesso ao uso de telas? Veja, saiu uma recomendação recente da Organização Mundial de Saúde, associada com a Sociedade Americana de Pediatria, que eles recomendam que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato nenhum com telas. A partir dos 2 anos, esse contato ele deve ser supervisionado e muito limitado. Então, a partir dos 2 anos até os 3 ou 4 anos, no máximo 30 minutos por dia. A partir dos 3 anos, poderia ser 1 hora por dia, no máximo. E em crianças maiores, no máximo 2 horas por dia. Abaixo de 2 anos de idade, a gente recomenda, isso é uma recomendação forte, importante, que não haja contato com telas, porque os prejuízos podem ser importantes para o desenvolvimento cerebral da criança. É uma faixa etária, doutor, justamente que está naquele processo de desenvolvimento cerebral, e isso pode prejudicar essa evolução. Isso, exatamente. Os primeiros 2 anos de vida são momentos importantíssimos na formação cerebral da criança. Então, quando ela está adquirindo vários estímulos para ajudar nesse desenvolvimento emocional e cerebral. O uso de telas, o celular, o tablet, ele limita muito o estímulo da criança, porque faz com que a visão da criança fique direcionada exatamente para o aparelho. Então, você perde muito desse estímulo periférico. Uma outra coisa importante que as telas fazem, porque as telas emitem para aquele brilho na tela, né? As telas emitem uma luz que é uma luz azul. Essa luz azul, ela estimula o cérebro a não produzir melatonina, que é uma substância que o cérebro precisa para controlar o sono. Então, crianças ou adultos mesmo que fazem uso mais excessivo do celular, do tablet, vão ter dificuldades para dormir. Além disso, os aparelhos em criança estimulam muito o que a gente chama de sistema de recompensa, ou seja, eles aumentam algumas substâncias no cérebro da criança e faz com que a criança comece a ter uma satisfação e um prazer em ficar com o celular. E toda vez que você vai tentar tirar esse aparelho, aí a criança começa a chorar, começa a se desesperar, começa a ficar aperreada, e isso vai aumentando como se a criança começasse a desenvolver uma certa dependência pelo aparelho. E aí fica muito difícil você conseguir negociar com a criança e trocar, por exemplo, aquele celular por uma brincadeira, por um divertimento, por um jogo de futebol com os amigos, com outra atividade que ela não quer, ela quer só o celular. Então a gente recomenda também o cuidado com esse uso. Essa exposição descontrolada na infância, ela pode refletir em problemas também mais na frente, na juventude, na fase adulta? Sim, com certeza. O uso excessivo dessas telas está associado com maiores índices, por exemplo, de ansiedade, de depressão, de obesidade, porque a criança, ao invés de fazer alguma atividade física, ao invés de estar se movimentando, ela fica sentada na frente da tela. A questão da dificuldade de interação social, então fica uma criança mais isolada, porque ela não vai brincar com os coleguinhas, isso traz prejuízos do ponto de vista social. Estudos mais recentes mostram que esse uso excessivo do celular atrapalha a memorização,
aumenta níveis de ansiedade, então pode trazer repercussões importantes sim para o futuro dessa criança. Quando você oferece um dispositivo eletrônico, você priva a criança emocionalmente, também sensorialmente, né? Por aí, né, doutor? Isso, exatamente. Você tem uma privação sensorial e uma privação social, porque você vai ter que afastar aquela criança do convívio das outras crianças, ou dos adultos, ou dos cuidadores, para que ela fique lá no mundinho dela, olhando só para aquela tela. Então a gente recomenda que isso não seja feito, e mais uma vez reforçando que abaixo de 2 anos de idade, a recomendação é não expor a criança a nenhuma tela. A partir daí, tem um tempo diário ideal que os pais podem aí utilizar para ir inserindo isso na vida da criança? Veja, o mínimo possível, mas a gente sabe que é difícil você hoje também desvincular as crianças dessa tecnologia. Então, que se fosse um uso mínimo possível, 30 minutos a partir dos 2 anos de idade, ou dos 3 anos de idade, com conteúdos supervisionados. Entre os conteúdos, escolher conteúdos um pouco mais educativos, participar daquele momento que a criança está com a tela também, eu acho que traz ganhos para a criança. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Paulo Gustavo, pediatra, né? Importante, a partir da idade adequada, como o doutor disse, é tentar moderar, né, Renata? Porque a criança, claro, precisa ter acesso a outros meios, que é justamente uma fase essencial, que é a fase ali do desenvolvimento cerebral. Volto contigo. Perfeito, Patriota. Obrigada pelas informações.